Pensa na cena de uma sala de emergência. É um verdadeiro caos, né? Luzes fortes, alarmes tocando sem parar e uma equipe se movendo com uma precisão quase coreografada. Ali, cada segundo é literalmente uma batalha pela vida. E no meio disso tudo, para organizar esse caos, existe um sistema, um método universal pensado para uma única coisa: enganar a morte. Imagina só, um paciente chega todo machucado. O relógio parece correr mais rápido. Por onde a equipe começa? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sangramento, dificuldade para respirar, lesões que ninguém está vendo, a resposta parece impossível. Mas, na verdade, ela é surpreendentemente simples e muito metódica. E a resposta é o alfabeto. É isso mesmo. Mas, claro, não aquele que a gente aprende na escola. Esse é um tipo de alfabeto da sobrevivência. Um roteiro que dita cada passo, cada decisão crucial naqueles primeiros minutos que fazem toda a diferença entre a vida e a morte. Então, vamos entender o que é isso. O XABCD não é só uma sigla para decorar, não. É um sistema de prioridades. Pensa numa lista de tarefas onde o primeiro item é sempre o mesmo: resolver o que vai matar o paciente mais rápido. Cada letra é uma ação fundamental e a ordem importa e muito. Esse aqui é um mapa que guia toda a equipe. Vamos passar por cada uma dessas letras para entender direitinho como essa sequência lógica consegue transformar uma situação que parece desesperadora em um processo controlado, totalmente focado em salvar uma vida. O X foi colocado antes do famoso ABC por uma razão bem brutal, aprendida em campos de batalha. Não adianta nada garantir que alguém consiga respirar se todo o sangue da pessoa está indo embora. Então, parar uma hemorragia gigante, com pressão direta, com torniquete, é a primeira coisa a se fazer, a mais crucial de todas. Ok, hemorragia controlada. Qual a próxima ameaça imediata? A falta de oxigênio. A equipe precisa ter certeza de que o ar consegue entrar. Eles vão procurar por sinais de bloqueio, como um som bem agudo e assustador na respiração, que a gente chama de estridor, e usar manobras simples, tipo levantar o queixo, para liberar esse caminho. E aqui tem um truque fascinante. Como saber se vai ser fácil ou difícil colocar um tubo para ajudar na respiração? Simplesmente olhando. Essa escala, a de Malampati, ajuda a prever isso só pela quantidade de estruturas que dá para ver lá no fundo da garganta. Uma olhada de 2 segundos pode mudar todo o plano da equipe. Certo, a via aérea está aberta, mas isso não garante que a respiração esteja funcionando como deveria. Agora, a equipe precisa checar se os pulmões estão de fato fazendo o trabalho deles. Eles procuram por lesões no tórax, que são verdadeiros assassinos silenciosos e podem fazer um pulmão parar de funcionar em minutos. Essa lista aqui é tipo a galeria dos vilões mais perigosos do trauma de tórax. Cada um desses nomes, pneumotórax, tamponamento cardíaco, representa um problema que pode matar muito, muito rápido. Encontrar e tratar essas condições na hora é a prioridade máxima nessa fase. Ar entrando, pulmões funcionando, o próximo passo é a circulação. A equipe avalia o que chamamos de os 4 Ps: pulso, pressão, perfusão e pele. Se o pulso está fraco e rápido, a pele está fria e pálida, são todos sinais de alerta. O corpo está perdendo a batalha e entrando em choque, que é basicamente uma crise de falta de oxigênio nos tecidos. A resposta imediata é conseguir acesso ao sistema circulatório com agulhas de calibre grosso. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, a abordagem moderna não é sair inundando o paciente com soro. Pelo contrário, a prioridade é usar sangue, plasma e plaquetas para repor exatamente o que foi perdido. O próximo passo é dar uma olhada no computador central, o cérebro. A equipe faz uma avaliação neurológica super rápida, checando a resposta das pupilas à luz e usando um sistema de pontos para avaliar o nível de consciência. Isso ajuda a saber rapidinho se tem uma lesão na cabeça e se o cérebro está recebendo o oxigênio que precisa. E, finalmente, a letra E. É impossível tratar o que não se vê, certo? Por isso, as roupas do paciente são cortadas para permitir um exame completo da cabeça aos pés, procurando qualquer ferimento escondido. Só que isso cria um perigo novo, a hipotermia. Manter o paciente aquecido com cobertores e fluidos aquecidos é tão vital quanto achar as lesões. Bom, já cobrimos a avaliação inicial, o XBCDE. Mas, por baixo de tudo isso, uma crise silenciosa pode estar acontecendo. Vamos falar sobre o choque. E a primeira coisa para entender é que choque não é só tomar um susto, é um processo que pode levar à morte. Pensa no choque como se fosse uma crise de combustível para o corpo. O sistema circulatório é a rede de distribuição.
E o sangue é o caminhão-tanque que leva oxigênio. Quando essa entrega falha, as células começam a morrer de fome e os órgãos vão atrás. E este slide mostra perfeitamente como o corpo reage. Repara só como, à medida que a perda de sangue aumenta da classe 1 para 4, os sinais vitais vão piorando. O primeiro sinal, muitas vezes, nem é a pressão cair, mas o coração começar a acelerar numa tentativa desesperada de compensar. Aqui tem uma mudança de paradigma bem interessante na medicina de trauma. Antigamente, a ideia era bombear fluidos o mais rápido possível para a pressão arterial voltar ao normal. Hoje, a abordagem é a tal da hipotensão permissiva, que é manter a pressão um pouco mais baixa de propósito. Por quê? Porque uma pressão muito alta pode literalmente estourar o coágulo que o corpo acabou de formar, piorando o sangramento. O trabalho não acaba depois do XABCDE de jeito nenhum. O trauma é algo dinâmico e novas ameaças podem aparecer horas depois da lesão inicial. A vigilância tem que ser constante. Uma dessas ameaças escondidas é a síndrome compartimental. Imagina um músculo da perna como se estivesse dentro de um compartimento fechado. Depois de uma lesão, ele incha. Se o inchaço for tão grande que não cabe mais ali, a pressão interna aumenta e esmaga os vasos sanguíneos, cortando a circulação. O sinal de alerta? Uma dor insuportável, muito pior do que a lesão parece ser. É uma corrida contra o tempo para a cirurgia. Em casos de queimaduras, as equipes precisam de um jeito rápido de estimar a gravidade. A regra dos 9 é uma ferramenta bem simples em que o corpo é dividido em seções de 9%. Isso ajuda a calcular rapidinho a quantidade de fluidos que o paciente vai precisar, o que é fundamental nas primeiras horas. E, para fechar, vamos falar de um dos conceitos mais importantes no cuidado intensivo do trauma. É um círculo vicioso em que 3 condições se alimentam uma da outra, levando o paciente rapidamente à morte se esse ciclo não for quebrado. É a chamada espiral da morte. E funciona assim. O paciente sangra e o corpo esfria, o que é a hipotermia. O frio impede o sangue de coagular direito, que é a coagulopatia, e aí a pessoa sangra mais. O sangramento excessivo faz o corpo produzir ácido, a acidose, e o sangue ácido também não coagula bem. Cada problema alimenta o outro, puxando o paciente para baixo. É um ciclo que precisa ser quebrado a todo custo. E isso nos leva a essa frase, que é muito poderosa, um verdadeiro mantra no mundo do trauma. O que ela quer dizer é que um paciente com hipotermia severa pode até parecer sem vida, com o coração parado, mas ainda pode ser ressuscitado. Isso só reforça a importância de combater a tríade letal e de nunca desistir de um paciente só porque ele está frio. É um lembrete de que, mesmo à beira do abismo, a ciência e a persistência podem sim reverter o que parece ser o fim.